Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Masterclass MATLAB Simulink. Hoje tendo a aula de ensino em aula com MATLAB. Para quem não sabe, o Masterclass ele é uma semana de imersão em formato de workshop hands-on, onde a gente conduz uma jornada com capacitação do MATLAB e do Simulink. Para quem perdeu os outros dias, né, do nosso Masterclass, foram gravados e eu vou estar deixando aqui o link da playlist com nossos vídeos, né, deixar aqui no bate-papo em acessar. Se alguém não conseguir acessar, só um minutinho, também vai ser entregue certificado de participação com hora. Os certificados. Aconteceu um probleminha, mas eles vão ser encaminhados todos juntos. Então não se preocupem, já vai estar sendo encaminhado, já está sendo preparado. E até segunda-feira eu encaminho todos, para todos que participaram. Só um minutinho, eu estou pegando o link. Está disponibilizando aqui no nosso chat. Deixei aqui. Durante a semana, da semana Masterclass. E agora eu gostaria de fazer um convite para todo mundo que está aqui. Eu gostaria de convidar vocês para a semana, para vocês para o MATLAB Expo, que acontece nos dias 10 e 11 de maio. O MATLAB Expo, ele reúne engenheiros, educadores, pesquisadores, cientistas, para ouvir exemplos do mundo real, ver demonstrações práticas e aprender mais sobre recursos e capacidades mais recentes do MATLAB e do Simulink. Nesse evento, ele vai ter trilhas especiais sobre o ensino da engenharia e vai ser um evento totalmente gratuito. Mas para isso, vocês precisam se inscrever. E eu vou estar deixando aqui o link para inscrição. Quem se interessar, vai ser um prazer ter vocês junto da gente. Agora, reforçando, se houver alguma dúvida, se existir dúvida durante o webinar, não hesite em perguntar aqui no canal Lips. Se tiverem dúvida, tanto eu quanto o Leandro, se a gente E agora eu passo a palavra para o Leandro, que é o nosso apresentador de hoje. Desejo para vocês um bom webinar e boa aula. Legal, Pedro. Legal. Então, eu agradeço aqui, né, a presença de todos vocês no quinto dia, né, quinto e último dia dessa semana de imersão no MATLAB, no Simulink. Hoje vai ser um pouco, vamos dizer assim, mais light, né? Vai ser ensino e aula com o MATLAB. Então, quais são os recursos que o MATLAB tem, né, para ajudar o professor em sala de aula, para ajudar o aluno também em sala de aula, né? Então, a gente vai apresentar algum desses recursos estes, né? Sempre é importante enfatizar, presentes, né? Quem tem o licenciamento da CWL tem esses recursos, tá? Quem não tiver, né, essa licença, né, pode entrar em contato aqui com a gente, deixar aqui uma mensagem no chat que a gente encaminha direto, né, para o nosso gerente de contas responsável pela parte comercial, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, né, tirem suas dúvidas, né, e conheçam alguns desses recursos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Hoje, como é mais curtinho, não vai ter a pausa, né, desses outros dias, tá? Vai ser no máximo 1h30. Então, vamos começar aqui. Compartilhar minha tela. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos avançar aqui, né? O tema de hoje é ensino e aula com o MATLAB. Essa daqui vai ser a nossa agenda de hoje, tá? Falando um pouco aí, apresentando um pouco o AutoCAD, linhas gerais do MATLAB, a importância da integração entre empresa e academia, né? Um caminho para o sucesso, porque é importante fomentar o uso do MATLAB logo na academia, né? Junto com os alunos, a importância que isso tem. Vamos ver um pouquinho aqui.
algumas empresas que têm o MATLAB, né, indústria com MATLAB, e aí sim nós vamos para o tema do webinar de hoje, ensino. Aqui eu procurei fazer vamos dizer assim, uma jornada, né, dessas ferramentas aqui para ajudar complementar no ensino, né, em sala de aula, então desde a área de implementação, em aulas, em estudo, na prática, avaliação contínua, aqui nós temos um recurso muito interessante, que é o MATLAB Grader. Ele trata-se, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas só dando um spoiler, ele, na verdade, ele é um ambiente de programação onde o professor elabora tarefas, né, de programação para os alunos, distribui para os alunos, né, via e-mail, e aí os alunos têm, assim que chega na caixa dos alunos, eles conseguem acessar, conseguem resolver aquela tarefa de programação e enviar ao professor. Só que assim, a grande característica é que quando o aluno envia, tem-se aqui uma correção automática dessa tarefa de programação. Tá? O MATLAB ele já corrige, já dá o feedback tanto para o aluno quanto para o professor. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui hoje também como funciona, né, o MATLAB Grader, onde que está essa ferramenta, extras e os canais OpenCAD. Bom, OpenCAD, nós somos os distribuidores oficiais dos softwares MATLAB Simulink aqui no Brasil, né, o representante exclusivo. Além disso, do segmento de software, né, temos as áreas destinadas a projetos, P&D, área de suporte, treinamentos também, tá? E tudo isso almejando o sucesso de vocês, né, que são os nossos clientes. Aqui estão algumas áreas que nós atendemos. Só abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar, está tudo bem com o áudio. Eu estou vendo que o Vinícius, né, Vinícius, falou que está sem som, né? Não sei se vocês conseguem me escutar. Qualquer coisa, vocês dão um feedback aqui. O Bruno respondeu que está ok. Legal, gente, pessoal. Legal, Vinícius, que bom, que bom. Então, pessoal, aqui são algumas das áreas, né, que nós atuamos, tá? Área espacial, defesa, automotivo, comunicação, financeiro, mineração, né, parte de farmacêutica, biotecnologia, automação, energia, óleo e gás, e o público nosso aqui de hoje, né, nós estamos inseridos na área acadêmica, universidades, instituições de ensino, de pesquisa, nos encontramos nesta área aqui. Como eu disse, né, logo no primeiro dia desta semana, né, o MATLAB, né, linguagem de programação, que, na verdade, assim, vamos dizer assim, se fosse para resumir em poucas palavras, né, destinada a processamento, né, e análise de dados. Para quê? Para a gente fazer cálculos numéricos, desenvolvimento de algoritmos, com o auxílio, né, de mais de 100 toolboxes aí dentre várias áreas. Aqui eu só destaquei algumas, mas tem muitas áreas que eu mostrei para vocês logo na segunda-feira. E aqui eu faço uma observação que nessa nova release que saiu agora, na R2023A, estão disponíveis duas novas ferramentas, tá? Que é a C2000 Block 7 e a MATLAB Test. Tá? A primeira, que é a C2000, ela aplica-se mais à área de microcontroladores, né? A gente quer desenvolver aí, por exemplo, um controlador de motor e implementar em C2000. E a segunda, o MATLAB Test, refere-se à parte de verificar requisitos, fazer o teste em códigos do MATLAB. Então, quem está com a licença em dia, quem tem a CWL, consegue acessar, né, fazer a atualização, tem disponível essas ferramentas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Integração, né, entre... Isso é muito importante, empresa e academia. Aqui eu coloquei alguns números, né, que atualmente são dados que estão no site da Mathworks, né, que é o desenvolvedor do MATLAB. Mais de 6.500 universidades no mundo, né, utilizam o MATLAB para
preparar os seus alunos em diversas carreiras. Tá? Um número muito significativo. Tá? Aí aqui, no segundo número, aqui no segundo dado, Fortune 100, né, um ranking de empresas, das 100 maiores empresas, 70 possuem como ferramenta uma licença MATLAB. Essas empresas aqui deste ranking são as maiores empresas em termos, né, de receitas fiscais, né, de faturamento. E, por fim, 7.000 startups, aceleradoras, né, em diversas áreas, eu destaquei algumas aqui, robótica, veículos autônomos, dispositivos médicos, utilizam também o software MATLAB. Então, aqui a gente consegue já com esses números verificar a importância do MATLAB e a importância, né, de a gente, na instituição de ensino, começar a fomentar o uso aqui, né, porque todos saem ganhando, né? O aluno sai ganhando porque ele estará sempre preparado, né, no mercado de trabalho, né, justamente para integrar aí uma dessas empresas, né, que já possuem MATLAB. Assim que ele entrar na empresa, né, ele vai, se a empresa não tiver, ele vai pedir para estar usando o MATLAB lá, ou se ela tiver, ele já entra com a vantagem de ter visto já o software, né, ter uma noção do software. A universidade, então, o aluno sai ganhando, a empresa sai ganhando, por quê? Porque ela vai ter de onde tirar, né, essa mão de obra, né, que vão ser aqui as instituições de ensino, vocês, né? E com isso, vocês também saem ganhando, né, as instituições, por quê? O nome de vocês, das universidades de vocês, estarão sendo levados, né, para as grandes empresas. Vocês, né, viram referência, né? Ah, eu vi MATLAB em tal universidade, tá? Eu vi MATLAB na universidade X, eu aprendi lá naquela aula de cálculo, de robótica, a mexer com MATLAB. Então, isso desperta o interesse também nos alunos, né? Nos alunos, nas empresas, o aluno vai querer, né, ingressar numa faculdade, opa, lá tem, né, essa licença, esse tipo de licenciamento, então é ali que eu quero fazer minha matrícula, é ali que eu quero prestar para o vestibular, então todos saem ganhando aqui, né? E inclusive até, né, para aquele aluno que partir, né, para a área do empreendedorismo também. É assim que ele viu o MATLAB nas universidades, ele vai querer levar também para o seu empreendimento. Não sei se vocês se lembram, né, dessas 70 empresas aqui, estão algumas, eu adicionei outras também, principalmente estas nacionais. Então, qual o aluno, né, não sonha, né, em trabalhar, por exemplo, numa GM, numa BP, né, numa Toyota, por exemplo? E o detalhe aqui eu coloquei de diferentes áreas, pessoal, para vocês, né, terem noção de que o MATLAB ele está aplicado em vários segmentos, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, Banco do Brasil, né, instituição financeira, que tem MATLAB, a Ford, que é o setor automotivo, é o nosso cliente também, e, por exemplo, né, a National Geographic, né, que também tem MATLAB. Até vou abrir um parênteses aqui, uma observação, eles utilizam MATLAB principalmente, tem um case, em fazer processamento de imagens, né, principalmente quando eles estudam, por exemplo, as profundezas lá do oceano, né, vários metros lá abaixo, né? Então eles utilizam câmeras específicas e fazem o processamento via MATLAB. Tá? Então vocês viram aqui são 3 diferentes segmentos, né? Que nós temos aqui Google também, que trabalha mais com essa parte de inteligência artificial, análise de dados. Então são alguns dos exemplos aqui, tá? Que eu mostro para vocês. Dito isso, vamos começar aqui com a nossa jornada, né, de como o MATLAB pode ajudar professores, alunos, complementar, né, o que é visto em sala de aula, né, jamais substituir, né, mas complementar, né, ser uma ferramenta complementar aqui no ensino. Então, primeiro, eu vou passar por cada um desses passos, tá? Desde a implementação, passando por aulas, estudo, prática, e, por último,
na avaliação contínua, ok? Então, eu vou começar aqui com cada um deles. Vamos abrir aqui o primeiro bloquinho da implementação. Começamos essa implementação com 3 itens aqui, né? CWL, vamos falar um pouquinho, MATLAB On-Ramp e o Simulink On-Ramp. Então, olha só o que seria... Deixa eu avançar aqui no slide. O que seria cada um destes itens de implementação. Então, primeiro de todos, né? O CWL, o START, tá? Que é aquele modelo de licenciamento, né? Na verdade, um programa de licenciamento, onde temos acesso a todas as mais de 100 toolboxes do MATLAB. Tá? Temos também, né, quando eu falo temos, o usuário no geral, tem a disponibilidade de utilizar essa licença tanto dentro quanto fora do campus. Se de repente eu estou fazendo meu trabalho de mestrado, se a minha instituição de ensino tiver essa modalidade, né, como eu estou vendo aqui pelos nossos participantes, né, estou vendo que vários aqui têm. Então, se eu estou no laboratório, eu baixo o MATLAB para fazer meu trabalho de mestrado, e se eu estou em casa, né, também eu tenho acesso ao MATLAB. Na minha máquina pessoal, eu consigo baixar o MATLAB e fazer o meu projeto de mestrado em casa também. Tá? Então, essa disponibilidade. E o terceiro item é a flexibilidade. Vocês veem aqui Windows, Linux, Mac, dispositivos móveis, ou seja, mobile, né, em celulares eu consigo baixar uma modalidade de licença, e o MATLAB Online, que é o MATLAB em browser, né, em navegador de internet. Tá? Então, resumindo, o que seria a CWL? MATLAB em qualquer hora, em qualquer lugar. Acesso para alunos, professores, pesquisadores e, inclusive, isso daqui eu acho muito interessante, visitantes. Tá? Então, de repente, vem alguém na universidade, né, talvez uma empresa, um aluno fazendo intercâmbio, ele precisa utilizar o MATLAB, ele tendo acesso, né, aliás, assim como qualquer usuário dentro de uma instituição, tendo um domínio de e-mail, por exemplo, @universidadex.org, tá? Por exemplo, chutando aqui, ele vai ter acesso, tá? Porque essa licença, né, o usuário acessa através de links, né, enviados por domínio de e-mail, certo? Então, MATLAB em desktops, MATLAB Online, Simulink Online e MATLAB Mobile. Então, toda essa flexibilidade que essa licença entrega aos usuários, né? Não fica algo engessado, por exemplo, só em laboratórios que eu vou ter acesso ao MATLAB. Não. Né? De repente, eu preciso acessar o MATLAB em campo para analisar dados, né? Coletar dados. Posso utilizar o mobile. Os dados que eu vamos dizer assim, adquiro, né, no MATLAB Mobile, eu processo nos desktops lá na universidade. Tá? Então, essa assim, uma das principais características. Então, ok, vamos para o estágio 2, né, dentro da implementação. Coloquei o licenciamento CWL, né, todos agora estão com acesso, todo o corpo docente, de alunos, pesquisadores. Como é que eu faço para começar, né, esse engajamento da utilização do MATLAB? Acho que os dois, vamos dizer assim, o passo inicial, né, começar a fazer os cursos gratuitos, tá? Justamente por causa dessa modalidade, né, SWL permite isso, tá? Os cursos são gratuitos do MATLAB, e aqui os iniciais, vamos dizer assim, passo a passo, o MATLAB On-Ramp e o Simulink On-Ramp, tá? Então, aqui são tutoriais interativos, onde quem nunca ouviu falar do MATLAB começa a ter, vamos dizer assim, os primeiros contatos com o programa, né, de forma interativa. São cursos também online que fornecem certificados. Tá? Então, vamos dizer assim, é o passo inicial, tá? É o start de tudo. Né? Divulgar esses cursos, né, para com que os usuários saibam, né, que a universidade tem esse programa e comecem a utilizar. Tá? Lembrando que, tá, pessoal, aqui é muito importante ressaltar que, né, como vocês sabem, o MATLAB assim, não é só aplicado, né, na área das engenharias, né,
a gente pode aplicar em licenciaturas, matemática, física, área de economia, tem exemplos também área de biologia, área de química, área de neurociências, tá? Tem no site da Methworks tem, depois eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Tem também aplicação com o MATLAB, tá? Então é um software aí robusto em termos de aplicações, ok? Então vamos lá, fiz a implementação, implementamos lá o programa CWL, aí vem a parte de aulas, né? Como o MATLAB ele estará auxiliando, né, tanto alunos quanto professores em aulas, através destes 4 recursos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro é o MATLAB Apps, que são os aplicativos desenvolvidos no MATLAB. Tá? Live Editor, inclusive nós vimos aqui o Live Editor, se não me engano, foi na terça-feira, né, que é o ambiente onde nós inserimos código, imagens, textos, conseguimos formatar esse documento todo de programação para fazer exportar, entregar como relatório, né? Isso é muito legal para os alunos, né? Eles fazem lá no laboratório um relatório que o professor pediu, põe figura, põe texto, põe link de referência e gera um PDF, gera um Word e faz, né, a entrega para o professor. Tá? MATLAB Courseware, que é uma plataforma onde tenho materiais já gratuitos de diversas áreas, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês também, e o Featured Courseware, que na verdade são laboratórios virtuais aqui dentro, já disponíveis também com o MATLAB. Então tem uma série aqui de recursos prontos, tá? Já para o professor e aluno mexerem, fuçarem, né, implementarem, verificar os conceitos, né, que eles aprendem em aula aqui dentro do software. Tá? Então, vamos ver um pouquinho destes recursos aqui. O primeiro é o App Design, que eu falei para vocês. Né? Então, vou abrir aqui na prática. Eu só mostrei aqui para vocês, se eu não me engano, na terça. Então, quando a gente fala em aplicativo do MATLAB, tem dois tipos. O primeiro, né, quando a gente acessou o MATLAB Apps, são todos esses aqui. Ó, tá? Eles são disponíveis de acordo com a toolbox que é disponível na máquina do usuário. Quem tem a CWL tem todas as toolbox já disponíveis, então esses aplicativos, né, só baixar a toolbox, automaticamente eles serão inseridos nesse menu. Eu acho interessante que aqui eles são divididos, tá, por área de aplicação, machine learning, matemática. Eu tenho bastante aqui aplicativo da área de controle, uso do Simscape, a parte de robótica. Olha só a quantidade que eu tenho de aplicativos, né, para quem trabalha muito com processamento de sinais e sistemas de telecomunicações. Tá? Processamento de imagens também. Olha quantos aplicativos eu tenho. Tá? Então, são todos menus interativos, né, que vai ajudar a desenvolver um algoritmo, a fazer uma análise de uma imagem, por exemplo, extrair lá estou analisando um áudio qualquer, extrair lá uma frequência, tá? Então, um ruído. Então, são todos aplicativos que vêm já com as toolbox. E, além destes, eu tenho este aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. New App. E aí vocês vão ver uma tela desta forma aqui, tá? Esta tela eu desenvolvo os meus próprios aplicativos, tá? E aqui eu acho bem interessante que eu consigo compartilhá-los com outros usuários, tá? Então, como é que seria, né, vou até mostrar aqui um aplicativo já pronto para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem que abrir de novo, porque eu acho que eu abri fechado. Vamos lá. Inclusive, eu consigo compartilhar com usuários que não têm o MATLAB instalado em máquina. Tá? Essa também é a vantagem, né? Olha só. Desenvolvi um aplicativo, tá? Vou executar. Ele vai abrir aqui uma outra interface. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem.
Tá aqui, ó. Tá? Então, na verdade, aqui é um sistema, né? Quem estava aqui ontem na Masterclass do Simulink viu aqui esse exemplo, né? Porém, desenvolvido no Simscape, é que a gente está vendo esse mesmo modelo de ontem, desenvolvido no aplicativo MATLAB. Olha só que interessante. Então, olha só, aqui é tudo interativo. Eu posso alterar as constantes da mola, a massa, a rigidez, e automaticamente, talvez tenha um delay para vocês por causa da transmissão, né? Mas vou alterar aqui a massa, ó, vocês reparem, tá? De 5 quilos eu joguei para 10 quilos, reparem que automaticamente atualizou aqui a curva, né, que representa o comportamento do meu sistema. Vamos diminuir um pouco as constantes, né, de rigidez, de amortecimento, vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele vai alterando também, tá? De forma, olha lá, interativa. Tá? Então, para um aluno isso, né, desenvolver e colocar em sala de aula, né, ele vai assim curtir bastante. Inclusive aqui, né, eu já coloco os valores iniciais de velocidade, de posição. Então, é uma forma legal aí de o aluno, né, viu com o professor em aula, desenvolver, né, um aplicativo com estas características. Tá? Aqui estamos dando exemplo, né, do massa mola amortecedor, pode ser outros aplicativos, de repente, né, do geração de um gráfico, de funções trigonométricas, de verificar integrais. Então, que legal. Né? Então, esse aqui é o, é o primeiro recurso que eu, mais uma vez, consigo compartilhar com outros usuários. Tá? O Ítalo está perguntando, né, Ítalo, tem como montar aplicativo a partir de um ponto M? Ítalo, tem, porque assim, quando a gente começa a desenvolver aqui, tá? A gente vai ter que chamar alguns callbacks, tá? Então, esses callbacks vão estar justamente nesses arquivos .m, tá? Então, tem sim, tá? Depende de uma função, você queira chamar uma função, né? Você vai ter que colocar ela no arquivo .m e colocar aqui nos callbacks para estar chamando aquela função que vai fazer, né, funcionar o meu aplicativo, tá bom? E ele também pergunta, o Ítalo, se eu criar um código de IA, depois eu conseguiria gerar um app? Pode sim, tá? De acordo com a sua aplicação, tá? Não tem, vamos dizer assim, Ítalo, não tem restrição quanto ao uso deste aplicativo, tá? Onde você quiser implementar, tá? Ele é livre, tá? Só desenvolver, né? Colocar as funções correspondentes, tá bom? Não tem, não tem restrições. E a última pergunta aqui do Ítalo, se para rodar os aplicativos desenvolvidos é necessário ter um MATLAB instalado. Não necessariamente, tá, Ítalo? E aí que está a grande característica aqui. Através aqui do Share, eu posso compartilhar como um arquivo standalone. E aí, aquele usuário, né, que não tiver o MATLAB em aula, desculpa, tanto falar em aula, né, com aula na cabeça, aquele usuário que não tem o MATLAB instalado em máquina, ele vai conseguir utilizar esse aplicativo, tá bom? Por quê? Porque ele vai, aqui quando eu vamos dizer assim, eu empacoto, né, esse aplicativo, ele também coloca já o installer, né, o MATLAB Runtime. Então, o usuário vai acessar esse runtime e automaticamente vai instalar na máquina. Tá? E só a tua primeira pergunta, né? Nesse aplicativo tem um arquivo aqui, .m, tá? Referente aqui, né? A funções simbólicas aqui, ó. Tá? Então, eu consigo compartilhar, né? Com ambos. Deixa eu fechar a janela aqui que ele não tá. Deixa eu fechar. Prontinho. Bom, então, primeira característica, né? O primeiro recurso aqui, desenvolvedor de aplicativos do MATLAB. O segundo, né, que nós vimos aqui na terça-feira, o MATLAB Live Editor, né, que é aquele ambiente de programação que colocamos, né, gráficos, aparece já o resultado de forma interativa, junto com texto, junto com linhas de códigos, e eu consigo depois compartilhar estes scripts aqui. Então, na verdade, vou abrir aqui um para vocês na prática, olha só.
esse daqui é o mesmo assunto que até agora a gente está abordando, né? O massa mola amortecedor. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei botões, tipo sliders, né? Botões deslizantes. Para quê? Para eu conseguir alterar também os valores, aliás, de massa e das constantes da mola e de rigidez. Então, olha só aqui, ó. Aqui está o gráfico aqui do lado. Talvez vocês tenham, né, o delay aí por causa da transmissão, mas olha só, eu vou alterar aqui no botão de slider os valores, ó. O gráfico automaticamente ele atualiza. Ó. Estou alterando a massa, tá vendo? Ele vai atualizando, ó. Ok? Mesma coisa com as constantes, né? Da mole, do amortecedor. Ele vai atualizando aqui. Deixa eu executar aqui, que me deu um problema aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Às vezes ele dá uma... Vou dar qualquer coisa, eu fecho ele. Como eu já tinha deixado ele aberto, deixa eu fechar, depois eu vou abrir aqui para ele de novo. Então, pessoal, eu consigo, né, fazer esse documento e depois fazer, né, a publicação, a impressão, que se eu quiser exportar para PDF, eu consigo. Enfim, eu tenho várias formas, né, de aplicar este documento, tá? Coloco aqui, né, como coloquei títulos, gráficos, tá? Ele está aqui de novo, eu fechei, reabri de novo, tá? Então, aqui são alguns exemplos do Live Editor, tá? Continuando aqui a nossa trajetória, né? Os recursos que eu tinha falado para vocês aplicáveis em aula, o MATLAB Courseware, tá? Então, aqui eu já tenho materiais prontos, né? Exemplos de códigos, inclusive bibliografias, né? Referências de livros. Aqui, no caso, eu só citei alguns, né? Cálculos, física e química, tá? Deixa eu ver se esse link aqui vou mostrar para vocês. Ele leva a esta área do site, tá? Onde eu consigo fazer aqui o download, tá? Desses recursos. Então, notem aqui que eu tenho, né? Deep Learning, econometria, Teaching First Year Engineering, com MATLAB, geociências, psicologia, né? A gente estava comentando em áreas pouco conhecidas da aplicação do MATLAB, psicologia e neurociências. Então, são recursos que eu tenho também prontos, tá? Para o professor e aluno utilizarem também, ok? Vou avançar aqui mais um. É o mesmo, tá? Dos anteriores, né? O que nós citamos. Não citei o controle, tem controle também, data science, robótica, análise de risco, olha só que interessante. Tá? Então tem diversos já materiais prontos disponíveis para fazer o download. E aí eu falei para vocês também que tinha na verdade, são laboratórios virtuais, tá? Eu vou abrir aqui o link para vocês verem. Mesma coisa do material do Courseware, tá? São laboratórios que eu consigo baixar aqui os exercícios, tá? Para aplicar exclusivamente em laboratórios. Então, notem que eu tenho diversas áreas, né? Mecânica, elétrica. Aqui embaixo, eu tenho civil, aeroespacial, química, física, parte de matemática, né? Então, eu tenho exemplos aqui interativos, tá? Bastante... aliás, aqui eles são desenvolvidos, aqui realmente é uma print screen aqui, tá? Dos scripts do MATLAB. Aqui foi desenvolvido um multímetro, tá? Ele é totalmente interativo. Quem estava aqui ontem na aula dos dashboard, né? Do bloco dashboard Simulink, aqueles menus interativos, na verdade, desenvolver aqui o multímetro, e aí eu vou ligando aqui nos pontos, né? Do meu circuito, e fazendo a análise, né, medir as correntes em determinados pontos, tá? Então, todos esses materiais aqui foram todos elaborados para serem interativos. Então, vamos lá. Terceira etapa aqui, a etapa do estudo, né? Como o aluno pode engajar
né, nessas aulas, na implementação ele ter mais interesse, né, despertar interesse nos alunos, através dos treinamentos, tá? Eu citei 2 aqui, né, na fase de implementação, são 2 mais introdutórios, mais básicos. Esses daqui, do Training and Courses, né, o Self-Paced, são treinamentos mais elaborados, mais, vamos dizer assim, nível intermediário, nível avançado. Aqui eu só citei alguns, né? Aqui vocês podem ver que eu tenho de controle, eu tenho de cálculos, de inteligência artificial, de comunicações, né? Processamento de dados, e eles estão também disponíveis, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já, né, para quem tem a licença CWL no portal de vocês, tá? Vocês acham também estes recursos, estes treinamentos gratuitos, não precisa pagar, tem certificado. O mais legal assim deles é que a gente faz, vamos dizer assim, no nosso tempo, né? Às vezes a nossa rotina é tão corrida, né? Então vai fazendo um pouco por dia, né? Você vai parar vai na página 5, depois vai continuar, tá? Ele não tem aquela obrigação de, né, deixa eu fazer porque vai expirar logo isso. Não, tá? Vocês fazem, por isso que é self-paced, né? Vocês fazem no ritmo de vocês, na disponibilidade de vocês. Depois aqui, só lembrando, pessoal, deixa eu ver se até consigo aqui mostrar para vocês, antes de a gente passar para o próximo. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Enquanto está carregando aqui no site, opa, deixa eu ver se for. Pessoal, aqui eu peguei aqui, vou pegar aqui um site, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, achei. Aqui, pessoal, esse site, né, para quem tem a licença CWL, esse aqui é o portal. Aqui eu peguei o exemplo da PUC São Paulo, tá? Que inclusive é a universidade onde estudei. Nesse portal, tá? Para as instituições que têm a licença CWL, é aqui que vocês vão baixar, né, as versões desktop, online, mobile. É aqui que vocês vão também, ó, acessar esses treinamentos que eu mostrei para vocês, tá? Eles estão disponíveis aqui. Eu não consigo fazer login porque o meu acesso à licença é outro, tá? Eu tenho a licença aqui, não CWL, é a outra licença, tá? Não tenho aqui. Mas o caminho é o mesmo, tá? Aqui também tem mais cursos. Aqui temos toda essa área, né, daqueles materiais que eu mostrei para vocês, tá? Todos os recursos, né? O MATLAB Drive, que vamos falar um pouquinho mais para frente, o mobile, o online. Então, eu sugiro que dê uma olhadinha, são materiais, aqui tem mais curso aqui também, tá? São materiais muito interessantes, tá? Para vocês darem uma olhadinha, os alunos também aqui que estão presentes aqui com a gente, dá uma olhadinha também, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Tá nessa área aqui de portal, o MATLAB Coursera, né? Que eu falei para vocês aqui, os laboratórios que eu acabei de mostrar, virtuais, o Grader aqui de novo, aqui, ó, eu saio nessa área aqui com os materiais já prontos, né, de química, cálculo, controle. Então, depois quem tiver mais interessado, tá, só acessar o portal da universidade. Se você tiver algum problema em acessar o portal, entre em contato com a gente, comigo, tá? E vamos continuar aqui. Parte de prática agora, tá? Vemos aulas, estudo, agora prática. Então, implementamos aqui a licença, teve lá, né, todo o suporte em aulas, né, o complemento lá em aulas,
seja desenvolvendo aplicativos, seja desenvolvendo live scripts. O aluno se aprofundou mais, né, no MATLAB, no Simulink, suas ferramentas, com os treinamentos aqui na área de estudo. E depois vem a parte prática. Tá? Vamos considerar aqui que o aluno já conseguiu chegar, né, o usuário conseguiu chegar no nível que ele consegue desenvolver seus projetos aqui. Aqui, né, podemos colocar projetos de conclusão de curso, mestrado, doutorado. Então, vem a parte prática aqui. Então, aqui eu cito 4 ferramentas. Simulink, que é um verdadeiro laboratório virtual. Quem estava aqui nas 2 últimas aulas, né, vocês viram que eu trabalho com visualizadores, com blocos, mexo em parâmetros. Ontem fizemos, né, a modelagem física, aliás, modelagem dinâmica de um sistema massa-mola amortecedor. Parte de hardware suporte, mobile e MATLAB Online, que eu vou mostrar cada um deles aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Então, para quem não estava aqui nas 2 últimas aulas do Simulink, é um ambiente gráfico que faz total integração com o MATLAB, a fim de realizar modelagem multidomínio de sistemas, né, modelagem dinâmica. Eu tenho sempre partindo de uma equação matemática que representa o comportamento de um sistema. Eu vou desenvolver um modelo matemático por meio desses blocos aqui, também matemáticos no Simulink. Para quê? Para fazer toda a simulação, validação, verificação do resultado e, né, o importante, adotando a metodologia de Model-Based Design, que estava aqui também na aula de Simulink, eu falei um pouquinho dela, que é quando eu faço todo o meu projeto, o meu desenvolvimento, com um modelo virtual, né, um projeto baseado em modelos. Tá? Então, a parte prática aqui do Simulink, temos 2 interfaces aqui, aliás, 2 prints, um modelo desenvolvido no Simulink e o outro no Simscape. É o mesmo modelo, massa-mola amortecedor. Nós fizemos este daqui ontem, lembram? Então, olha só, aqui qual a diferença, tá? Na verdade, o Simscape é uma biblioteca do Simulink, tá? Ele vai expandir o Simulink. No Simulink, eu faço modelagem dinâmica. Equações matemáticas, vou representar com blocos matemáticos a dinâmica do sistema. O Simscape ele tem um diferencial porque os meus blocos não são mais, vamos dizer assim, blocos matemáticos, são blocos físicos. Tá? Então, aqui vocês podem reparar que eu tenho o mesmo modelo, porém, no Simscape eu tenho um bloco referente à massa, eu tenho um bloco referente à mola e eu tenho o bloco referente ao amortecedor. Então, por isso que nós falamos que no Simscape eu faço a modelagem física dos componentes. Pessoal, o Henrique aqui está falando que não está ouvindo, não sei se todos aqui conseguem me ouvir, aqui também está chovendo bastante, tá? Não sei se é geral aí, se o pessoal está me ouvindo. Se vocês puderem mandar aqui um feedback. Ah, legal, o Thiago respondeu. Perfeito, pessoal. Ah, legal, Guilherme, lá de Alagoas. Um abração aí para você, tá, Guilherme? Para Alagoas também. Então, pessoal, o Henrique, talvez, não sei se é algum problema aí na tua transmissão, tá? Na sua internet. Pelo menos eu estou tendo, né, um feedback aqui positivo do pessoal, tá? Ah, legal. O Henrique falou que voltou, legal. Então, aqui, né, o próprio gráfico aqui, só o fato de eu trabalhar, né, como se fosse um osciloscópio, um analisador de sinal, fazer todas as análises, já é um laboratório virtual. Então, vamos abrir aqui, né, abrir um pouquinho na prática, né, esse laboratório virtual aqui. Está aqui o mesmo modelo, tá? Desenvolvido no Simulink, porém aqui só com blocos do Simulink. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. A Library Browser, só com blocos do Simulink, que são estes daqui. E aqui do lado, só para efeitos de comparação, eu montei um também do Simscape.
Os blocos do Simscape são estes aqui. Notem, né, que muita gente pode pensar, mas o Simscape ele compete com o Simulink? Não. Tá? O Simscape é uma biblioteca, como vocês podem notar aqui, dentro do Simulink. Olha o Simscape aqui. Ó. Tá? É só a finalidade que muda. Né? Se eu quiser uma modelagem dinâmica de um sistema, parto para o Simulink. Se eu quiser algo físico, trabalhando com componentes, utilizo o Simscape. Tá? Então, aqui eu tenho os dois modelos, pessoal, e aqui eu vou executar para vocês verem. Ele abriu esta janela aqui. Vamos abrir o Scope. Aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Tá, no caso aqui ele já está indicando, né? Eu tenho que acertar aqui os parâmetros, né, da velocidade. Tá uma curva aqui meio estranha, é só acertar os valores aqui dentro, né? Lembra ontem quando nós mexermos, né? A gente, dentro de cada bloco, eu consigo acertar aqui os parâmetros. Aqui ele deu, olha, a velocidade da massa. Aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Aqui, quem estava aqui na aula ontem viu isso daqui também, o Data Inspector. Aqui ele já deu, né, as características da curva referente a posição, né, do meu objeto, tá? Como eu alterei, pessoal, aquelas características, né, no modelo, então ele deu essas curvas aqui, tá? Deixa eu até fechar aqui, ver se ele volta com as características iniciais aqui, para ver um resultado aqui mais... Aqui, ó. Vou executar aqui para ver se ele... agora sim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá, então, vamos acertar aqui na tela. Ele zerou aqui os valores, né, que eu fiquei mexendo lá. Tá aqui, ó. Então, a posição de deflexão inicial é igual a 1 metro, né, ou seja, eu fiz lá uma força, né, para soltar o meu corpo e verificar, né, a curva aqui, a oscilação. Então, é o sistema aqui desenvolvido no Simulink, tá? Legal, vimos o Simulink também. Vamos aqui para o próximo. Quarto item dentro ainda desta parte, né, de prática é esse aqui acho muito interessante isso, né, essa integração do MATLAB, a integração com hardwares. Aqui está de baixo custo, tá, mas como eu disse no comecinho, eu tenho, por exemplo, JatoBox para os microcontroladores C2000, tá? Então aqui, olha só, deixa eu abrir aqui para vocês, toda essa lista, vou até compartilhar aqui com vocês, colocar no chat. Quem tiver interesse, né, de verificar a compatibilidade do MATLAB, do Simulink com determinado hardware, é só verificar esse link. Inclusive, eu consigo filtrar aqui por produto, por fabricante, por aplicação, por padrão também, né? USB, serial, Ethernet, Bluetooth. Então, tem essa integração, né? Essa flexibilidade do MATLAB referente a hardwares baixo custo e aqueles mais robustos. Olha só aqui. Tá? Aqui, no caso, ele está integrando aqui com aqueles kits da Lego, né? O Lego Mindstorms. Na verdade, aqui foi implementado, né? Toda a lógica para a solução do cubo, desenvolvida no Simulink e no Stateful. O Stateful é uma ferramenta que trabalha muito com máquina de estados, lógica. Foi desenvolvido, né? E foi implementado aqui esta lógica no hardware aqui para, enfim, solucionar o cubo, né? As faces aqui do cubo. É o que eu falei, né? Integre o MATLAB com diversos tipos de hardwares, desde os de baixo custo até os de produção. Alguns exemplos aqui ainda de hardwares. Esse daqui são os instrumentos de bancada. Eu consigo fazer essa integração também.
né? De repente um osciloscópio, um gerador de função, uma fonte, tá? Eu consigo fazer a integração. As placas aqui de aquisição, tá? Quem trabalha muito com aquisição de dados, câmeras científicas e industriais, né? As comerciais, tá? Eu consigo fazer integração também, trazer imagem destes dispositivos para o MATLAB. Essa toolbox aqui ela funciona mais para protocolos, né, veiculares, tá, de análise de dados. E também, né, só o MATLAB, só com o MATLAB, olha que interessante, eu consigo já fazer integração com alguns softwares, tá? Por exemplo, o Arduino, né, que é amplamente utilizado no ambiente acadêmico, no nosso mundo aqui acadêmico. Eu só preciso de um cabo USB, plugar no meu notebook, na minha máquina, plugar na placa do Arduino e eu já consigo fazer essa integração, né? Um projeto, fazer algo referente a um sensoriamento, ou mandar inputs, né, para a placa do Arduino para acender um LED. Tá? Então, isso é muito prático no MATLAB. Só um cabo de USB, só o MATLAB, nem preciso de toolbox, eu já consigo fazer, né, programar em Arduino, em Raspberry Pi também. Então, são características interessantes aqui do MATLAB, né, que ele entrega para os usuários. O próximo recurso, o MATLAB Mobile. Lembra que eu falei lá no comecinho? Também quem tem a CWL tem já esse recurso. É o MATLAB no celular, utilizado principalmente, tá, para aquisição de dados, de sensores, inclusive, né, imagens e vídeos. Então aqui, pessoal, eu tenho um vídeo rápido aqui só para ilustrar o funcionamento. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. No mobile, tá? Ele tem essa interface aqui. Aqui ele está calculando, né? Cálculos básicos, fez uma soma, colocou lá uma matriz, uma multiplicação e vai plotar o resultado. Olha só. Né? Plotou o resultado do que ele fez. Vai plotar um outro gráfico, um gráfico em 3D. E agora, aqui ele está observando, né, as variáveis. E agora, vamos dizer assim, a grande característica que eu falei para vocês. O nosso celular vira como se fosse um sensor. Tá? Ele vai setar aqui, né, configurar para virar um sensor. E aí ele vai ligar alguns recursos aqui. Eu posso ligar até a câmera para aquisitar imagens e depois fazer análise. Então, aqui ele vai ligar, né, vamos dizer assim, acessar a aceleração, campo magnético, né, todos esses dados, orientação, também ele está ligando aqui, velocidade angular, posição, ele ligou esses sensores, tá? Nota que está até mostrando aí, ele iniciou aqui algum tempinho aqui para pegar uma amostra destes dados, ó, tá aqui, né, stop, eu vejo que vai pegar 10 segundos, pegou 10 segundos, gerou aqui, né, um arquivo de log. E agora, o que ele vai fazer? Olha só. Esse arquivo de log ele vai para as nuvens, né, para o MATLAB Drive. A gente já vai chegar nele para falar mais um pouquinho. E aí, ó, ele acessou os dados e vai plotar. Por exemplo, ele colocou lá plotar posição e velocidade. Tá? E vamos ver o que o próximo que vai fazer aqui. Ah, já acabou. Então, ele tem essa capacidade, né, de uma vez eu trazendo esses dados, tá, para a minha workspace. Isso está tudo na nuvem, tá, do MATLAB Drive eu já consegui acessar. Ele começa a fazer uma análise de dados. Aqui só, né, plotou um gráfico, mas eu posso fazer aí análises mais avançadas, jogando uma ferramenta de estatística, por exemplo, estes dados. Tá? Então, aqui, né, aceleração, velocidade, campo magnético, orientação, posição GPS e imagens de câmera. Então, o MATLAB no celular é usado como transformando, né, o nosso celular em sensor. E acho que agora o último aqui da parte prática, o MATLAB Online. O MATLAB sem download ou instalações. Por quê? Porque ele é um novo navegador. Tá? Quem tem a licença CWL tem este recurso. Consigo compartilhar arquivos MATLAB, ou seja,
do MATLAB Desktop para o MATLAB Online e depois, se eu quiser compartilhar com o mobile, eu também consigo. Então, os 3 dispositivos com o MATLAB instalado, conectados via MATLAB Drive. Tá? E armazenamento em nuvem e sincronização. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, antes de passar para esse slide, a interface aqui do MATLAB Online. Deixa eu fechar esta janela. Vou ver se eu acho aqui. Eu estou com bastante já. Achei, tá aqui, ó. Ele até a sessão até já fechou, porque eu deixei aqui, ela inspirou aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É este daqui, ó. Vamos ver se ele volta. Aqui, tá, pessoal? Então aqui, tá, o MATLAB Online. Olha aqui, ó, no navegador de internet, não preciso ter nada instalado aqui no meu desktop, tá? Ele já faz aqui, né, todas os cálculos, logicamente, tá? Ele tem algumas restrições, algumas toolboxes têm algumas funções que não funcionam aqui, né, que funções que requerem mais processamento de máquina, mas a grande maioria das funções do MATLAB, das toolboxes, eu já consigo acessar via MATLAB Online, tá? Inclusive Simulink também, tá bom? E aí a gente volta um pouquinho aqui com o MATLAB Drive. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. MATLAB Drive, essa interface, né? Tem 20 aqui gigas. Eu consigo fazer essa sincronização de arquivos, desktop para online para mobile. Então, olha que interessante, né? O fluxo aqui de trabalho. Estou fazendo uma pesquisa qualquer de análise de imagens, vou em campo com MATLAB Mobile instalado no celular, aquisito essas imagens, salvo ela no Drive, vou até a universidade ou até minha casa, porque como é CWL, eu tenho acesso em qualquer lugar, né, no meu desktop pessoal, acesso aqui às imagens e faço lá todo o tratamento, né, com a ferramenta de processamento de imagens, visão computacional, né, que seja. Tá? Então eu tenho essa facilidade aqui de sincronizar os dispositivos, tá, através do MATLAB Drive. Recursos esses, tá, pessoal? Quem tem a licença WL já pode estar utilizando isso, tá? E por último, a avaliação contínua através do MATLAB Grader. Lembra quando eu falei lá no comecinho, né, o que seria MATLAB Grader? MATLAB Grader, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem esta forma aqui, tá? Esta interface. Ambiente onde o professor desenvolve tarefas de programação para os alunos, envia por e-mail, pode ser uma turma de 30, 40, 50 pessoas, e envia. O aluno responde, devolve a resposta ao professor e o MATLAB já faz a correção daquela tarefa. Tá? Ele já envia o feedback para o professor e para o aluno. Aqui estão alguns cursos, aqui, teste aqui que eu fiz, tá? Só para mostrar para vocês. Vou acessá-los aqui. O legal é que o usuário que desenvolve aqui essas tarefas, ele consegue deixar disponível essas tarefas. Então, desenvolvi aqui para o aluno calcular um exercício de integral, por exemplo. Então, eu dei um prazo aqui de uma semana. Tá? Passou desse período, o aluno já não consegue mais acessar. Tá? Então, eu consigo deixar aqui, né, o período de acesso. Deixa eu ver, não, deixa eu acessar um outro aqui que tem a função cosseno também. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver. Aqui. Vou pegar o exemplo aqui da função cosseno. Então, quando o usuário acessa aqui para elaborar uma tarefa, tá, ele vai ver essa tela que vocês estão vendo aqui. Onde um espaço para eu colocar um enunciado, né, inclusive com possibilidades de personalização, inserir figuras, imagens, texto. Tá? No caso aqui, eu coloquei da seguinte forma, né? Dados valores de x nesse intervalo, que sejam calculados e salvos na variável y
empregando a função MATLAB correspondente, que é no caso o cosseno, eu quero que calcule o cosseno desses valores, né, e mostre os resultados em um gráfico, em um plot, com título, com nome identificado. Coloquei o enunciado, eu defino qual tipo, né, de problema. No caso, eu quero que o usuário que receber esta tarefa desenvolva um script. E aqui eu coloco, como vocês veem aqui, a solução referência, né, para o MATLAB fazer a comparação com o que for submetido pelo usuário final. Então, aqui, 4 linhas, tá, que eu coloquei, né, que vão servir como base, vamos dizer assim, para o MATLAB fazer a correção. Então, olha só que interessante. Ó. Uma vez que eu coloquei aqui a solução referência, né, da resposta, vamos dizer assim, o gabarito, tá? Eu também faço a configuração do MATLAB para ele testar cada uma destas linhas. Então, olha só, aqui na primeira linha eu perguntei, tá? Eu até peço desculpa que eu não sei porque os caracteres estão assim, tá? Não sei se é a página aqui, como está online, mas assim estava escrito o seguinte, ele pergunta no teste 1 se a função cosseno está presente, tá? Está, né? Está aqui na linha 2. Então ele vai, aliás, vou até rodar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu validar a solução e vai ficar melhor aqui a explicação aqui, quer ver? Olha só. Aqui, tá? Então aqueles testes que eu coloquei aqui, ele verificou e passou em todos. Então eu coloquei, né? Se a função cosseno estava presente, era o teste 1. Ele foi lá na solução de referência e verificou. A função cosseno está aqui. Então ele deu o aceite aqui. E a variável y que eu pedi para o aluno salvar os dados, tá na solução? Aqui, né? Ela vai ter que estar presente na solução também. Terceiro teste, a função plot, que eu pedi lá no enunciado, para gerar o gráfico, está presente? Está presente sim, olha aqui. Ó. Né? E a última, validação, e a função título, porque eu pedi para identificar o meu gráfico, está presente? Está presente, está aqui, ó, linha 4. Função título, um gráfico com o gráfico de cosseno de x. Tá? Feito isso, a gente envia essa tarefa, tá? Via e-mail, né? Numa lista de e-mails, e aí o usuário final, né? No caso os alunos, eles vão ver algo desse tipo aqui. Deixa eu acessar para vocês verem aqui, ó. Learner Preview, tá? Mais ou menos assim, né? Que ele vai receber. E aqui ele vai colocando as respostas, né? Então, olha só. Notem que lá foi o meu enunciado. Eu travei essa linha aqui de x, tá? Eu já, né, como eu dei conhecidos os valores de x, então eu travei essa linha aqui, a linha 2, como as variáveis de x, os valores. E aí, quem receber, né, só vai colocando as respostas. Então, primeiro, calcular valores de cosseno. Então, ele vai lá, coloca a linha. Tá? Fazer o plot, né, de x e y. Olha só. Vamos lá e vai colocar o plot de x e y. E, por último, identificar o meu gráfico. Aqui. Tá? Outro ponto importante é aqui quem receber essa tarefa antes de enviar para o professor tem a opção, tá, de colocar aqui uma opção para o aluno executar antes de enviar para correção, tá? Se não quiser, se o professor não quiser, ele pode tirar essa opção aqui de rodar antes de submeter a tarefa. Tá? Então eu posso submeter direto. Então vamos ver se essa daqui deu certo. Ó. Aqui está os testes, né? Ele vai submeter. Então, ele passou em todas, tá? E gerou aqui o gráfico. Tá? Então, o Grader, tá? Para quem aqui está acompanhando a gente, é isso. Desenvolver uma tarefa de programação no MATLAB, de uma determinada disciplina, matéria, curso. Tem alguns exemplos já prontos, tá? De sinais de controle, tem bastante exemplos já prontos, só aplicar e enviar para o aluno. Tá? Aí vem a parte de feedbacks, né? Ver se eu consigo voltar aqui na parte de feedbacks. Deixa eu ver aqui. Deixa eu montar mais um. Aqui, ó.
Aqui, primeiramente, aqui nesse forma de feedbacks, é aqui que eu faço o gerenciamento, o envio das tarefas. Tá? Eu vou colocando aqui os e-mails, né, e enviando. Tá? Eu envio através desse botão. E a parte de feedback, deixa eu fechar aqui. Ok. Salvar como final. E aí nós vamos para o... Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Outra coisa, tá? Antes de a gente ver a parte de feedbacks, aqui a parte de produtos, eu consigo inserir as toolbox necessárias para o exercício. No caso aqui, tá? Eu poderia também fazer, né? Via Symbolic Math Toolbox. Aqui eu faço a adição, né? Dos problemas. E a parte de feedbacks, ó, é aqui. Learner Solutions. Aqui no caso eu fiz, eu submeti só a uma pessoa, tá? Notem aqui que ela fez, né? Deu tudo certo aqui. Ela colocou certinho aqui as linhas. Se eu tivesse 30 alunos, enviado 30 para os 30 alunos essa tarefa, iria aparecer aqui 30 telas igual a essa, né? Menus igual a esse, de quem errou, quem passou, quem não passou, quem acertou parcialmente. E o mais interessante aqui é um gráfico, tá? Como eu tenho uma pessoa só, notem, não sei se vocês conseguem ver, tem um pontinho aqui, tá? Que é esse ponto de leading, tá? Que é a única pessoa que me mandou. Porém, né, mesma coisa, se fosse 30, 40 alunos, os pontos estariam espalhados neste gráfico, onde apareceriam quem errou, quem acertou e quem está sendo mais assertivo na resposta, quem está liderando. Tá? Então, esse feedback aqui todos recebem, alunos e professores. Tá? Então, o Grader é uma ferramenta legal aí de se aplicar também. Tá? Por isso que eu coloquei a avaliação contínua. Né? A gente consegue fazer essa avaliação com o Grader desde aqui da implementação, né? Aula, estudo, prática, tá? Não somente no final. Né? Cada uma das fases a gente pode estar utilizando o MATLAB Grader. Resumo, tarefas de programação em MATLAB interativas que gera feedbacks automáticos e eu posso integrar também em ambientes como Moodle. Aqui, né, alguns exemplos, né, um print aqui que aqui o gráfico também, tá, de Learning Solutions, né, que aparece que aqui tem mais usuários. E por último aqui, passamos aqui em todos, né, em todas as etapas, tá, são todos os recursos e alguns extras aqui que eu queria mostrar, a gente já está chegando no fim do webinar. O primeiro, a comunidade MATLAB Central, tá? Que aqui eu tenho acesso a códigos, a toolboxes de terceiros, ou seja, toolboxes desenvolvidos por usuários e que coloca nessa comunidade. Tá? Eu tenho uma série aqui de recursos, né? Onde, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu consigo ter um engajamento maior com o MATLAB. Né? Notem aqui que eu posso dividir, né, o assunto aqui por ferramenta, por fluxo de trabalho, aplicações. Vocês vão notar também que apareceram aqui já, né, as toolboxes da comunidade, de terceiros. Tá? Então, são exemplos aqui que eu tenho. Projetos, né, como a gente viu lá no começo, toda essa facilidade da integração do MATLAB com hardwares, né, permite ao estudante, ao aluno, desenvolver, né, trabalhos. Aqui estão alguns exemplos interessantes de projetos também. Tá? E, voltando aqui à apresentação, tudo isso, né, visando o desenvolvimento de futuros profissionais. Né? Aqui tem alguns highlights de pessoas depoimentos de pessoas, vou até colocar aqui para vocês, né, que passaram aí, logicamente, no mundo acadêmico, trabalhando com MATLAB e desenvolveram aqui, fizeram parte de alguns grandes projetos, né, aqui no caso, área automotiva, área de aeroespacial e defesa, né, semicondutores, tá? Então, depois se vocês puderem dar uma olhadinha, são
user stories, cases de sucessos de pessoas, né, que viram o MATLAB na academia e depois foram utilizar. Lembra a importância que eu falei para vocês, né, da integração academia, empresa, aluno. Basicamente, este link aqui resume bem aquilo que eu falei, tá? Vocês viram aqui as empresas, né? Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, Tesla. Então, são cases interessantes depois de vocês darem uma olhadinha também, tá? Finalizando, programa CWL também tem participação em competições estudantis, tá? Aqui eu citei só a Fórmula SAI, tá? Nós temos esse patrocínio também, Fórmula SAI, na Baja, Clube Design, hackathons, né, que são competições estudantis direcionadas com os desafios da indústria. Vou dar um exemplo. No último hackathon que fizemos, a empresa Stellantis, né, um grande grupo automotivo, chegou com um desafio, desenvolvemos em parceria com ela uma competição estudantil, né, envolvendo o TFPR e a FPR, tá? E, a partir de então, né, os alunos ficaram engajados no desenvolvimento, né, na solução daquele desafio que a Stellantis entregou. Tá? Fizeram uma maratona aí de, se eu não me engano, começou no sábado, só foi terminar na segunda-feira de manhã, né, uma maratona aí de programação para os alunos. Então, a gente aqui da OpenCAD também promove, né, junto aí com as instituições que têm CWL, estes tipos de competições, sempre unindo academia, né, um desafio da academia, aliás, um desafio da indústria com a solução proposta pelos acadêmicos. E, finalizando, só reforçando aqui as palavras do meu amigo Pedro aqui, que me acompanhou a semana toda aqui, o MATLAB Expo, né, do dia 10 de maio a 11 de maio, online. Tem aqui o link de registro, tá? Então, fica o convite para todos vocês, né, que reúne engenheiros, pesquisadores, cientistas do mundo todo. Aqui tem muita coisa prática, hands-on, demos, né, das novidades aqui do MATLAB. Tá? Então, fica aqui o meu convite para vocês participarem. Tá? O Pedrinho, se você quiser até deixar depois novamente o link aqui, né, para o pessoal. Canais de acesso ao OpenCAD, acompanhem-nos nas redes sociais para ficar por dentro das nossas agendas de eventos, tá? E agradeço aqui a todos, né, quem ficou com a gente toda essa semana. Hoje foi algo mais light, foi mais mesmo passar essas informações importantes para vocês, né, para as instituições, professores, coordenadores, alunos, né, do que vocês, né, principalmente quem tem aqui a licença CWL, o recurso que vocês têm em mãos, né, o potencial que vocês têm em mãos, tá? Meu e-mail está aqui, qualquer dúvida, me contatem, tá? Pode perguntar, pode mandar e-mail, que eu responderei para todos vocês, tá bom? Então, eu agradeço aqui a presença de todos. Pedro, tem alguma consideração aqui para os nossos ouvintes? Vamos ver se o Pedrinho está aqui. Não sei, acho que o Pedrinho está com algum problema lá de áudio. Então, pessoal, é isso, tá? Mais uma vez agradeço. Vocês vão estar recebendo aí o certificado, né, com a correção das horas, tá? Que teve algum probleminha, tá? E nos vemos aí nos próximos eventos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui para mim, tá? Vou ficar mais alguns minutinhos aqui. Aqui os ouvintes agradecendo, a gente que agradece, né, a presença de vocês, tá? Bom, não tendo pergunta, então a gente encerra aqui por hoje, tá bom? Então,
o Emerson agradecendo. O Emerson esteve presente aqui, né, nos vários dias aqui. Não deixem, tá, pessoal, de participar do MATLAB Expo, porque é muito legal também. Aqui o Henrique falando, né, do hackathon da NASA, né, no IFPR. A gente tomou conhecimento, foi bem legal também, né, Henrique, esse hackathon. Luiz perguntando o certificado, por e-mail, sim, vai ser por e-mail, sim, tá? É isso, tá, pessoal? Então, fique atento, semana que vem na semana que vem não. Na outra semana vai ter um webinar acadêmico de modelagem física com Simscape, tá? Acessem lá o nosso site, opencard.com.br, façam inscrição lá, tá bom? Vai ter esse webinar também, só do Simscape. Legal, pessoal? Então, uma boa tarde, um bom fim de semana e nos vemos aí nos próximos eventos, tá bom? Boa tarde.